O Jax vai falar pra Filipa que agora que ela tá comandando 25% das ações da Sofia na Boaz, eles dois precisam começar a ajustar algumas coisas na Boaz. Aí a Filipa diz, nós? Aí o Jax fala assim, não, eu queria dizer você. Bom, fica uma situação bem desconcertante, né? Mas o Jax mesmo assim tenta forçar uma barra, né? Tenta forçar uma situação para fazer a Filipa voltar para ele ser o presidente da Boaz. Pois é, gente, o Jax vai tentar fazer isso. Bom, a situação não vai ficar nada interessante, né? Convenhamos que o Samuel, quando vê o Jax fazendo uma movimentação para assumir a presidência da Boaz, mas vendo seu plano ir por água abaixo, o Samuel fará questão de demitir o Ricardo, que dirá, não é possível, por que você vai fazer isso? Eu tenho mais de 20 anos trabalhando na Boaz, você não pode fazer isso, você não pode me demitir. Aí o Samuel fala, pensasse isso antes de ir para o lado de Jax. Agora adiante o lado, e eu posso sim te demitir. Adiante o lado para essa situação não ficar mais constrangedora do que já tá, né? Vamos adiantar o lado. Adiante o lado. Vai. Deixa o like, se inscreva no canal e acione a notificação. Seu like, sua inscrição aqui é muito importante, assim como sua presença. Feito isso, vamos continuar o vídeo. Bom, pra gente entender melhor essa situação, temos que contextualizar. O Jax, ele fala com o Ricardo, que Ricardo fala com o Samuel, que exige uma reunião dos acionistas. Nessa reunião dos acionistas, o Jax usará a justificativa de que o quadro dos acionistas mudou, que antigamente era a Filipa e agora é a Filipa. Antigamente era a Leona e agora é a Filipa. Bom, com isso o Jax exige uma nova votação para decidir quem será o novo presidente da Boaz. Mas, para zero surpresa de todo mundo, a Filipa, lúcida, sã, não caiu na manipulação de Jax e não votou nele para ser um novo presidente. Votou em Samuel. Bom, com isso o Samuel fez questão de demitir o Ricardo na frente de todo mundo. E aquele diálogo do início é exatamente o que acontece. Nesse ponto da história, o Samuel tem lá suas razões para fazer isso, não é mesmo? Mas o que acaba acontecendo é quando o Ricardo tá indo embora, né? Ele acaba esbarrando com o Danilo. E aí Danilo fala assim, o que aconteceu? Você foi demitido, filho? Aí o Ricardo fala assim, demitido não, eu fui humilhado. E o Jax não me fez nada. Eu passei anos aqui nessa empresa e eu saio assim desse jeito. Jax não falou nada. Bom, o Ricardo, ele acaba indo para um barzinho depois que sai da Boaz. Começará a beber muito, né? Beberá desgovernadamente. E aí, quando ele estiver bêbado, ele vai ligar para o Jax. E aí ele diz, você sabe, Jax, que eu não sou um Boaz. Eu não sou um Boaz. Mas você acha que você pode me descartar assim? Tão facilmente? Eu ainda tenho aquele vídeo. Aí o Jax debocha. Você tá bêbado, rapaz? E aí o Ricardo diz, só um clique. Só basta dar um clique. Dá um clique aqui, acabou tudo. Bom, aí o Jax fala assim, por favor, Ricardo, não faz isso, por favor. E aí, o que a gente sabe até o momento é que Ricardo vai pra casa e tal, e ele vai procurar o Samuel. Ele meio que vai formar uma parceria com o Samuel, mas ele não vai deixar claramente explícito o que ele pretende fazer.
mas ele chega a conversar com o Samuel e dá uma pincelada do que realmente se trata. O Samuel ali vai interpretando da maneira que pode, sabe que o Ricardo tem um trunfo muito grande contra o Jax, e que se ele der esse trunfo para o Samuel, se o Samuel dá a presidência para ele, no caso, ele dará esse trunfo para Samuel se Samuel dá o cargo dele de volta. O Samuel quer saber o que é, né? Enfim. E aí, né, gente? O Ricardo chega a marcar um encontro com o Samuel. Só que esse encontro não vai acontecer porque o Jax irá atropelar o Ricardo e o Ricardo ficará em coma. O Jax ficará animado, né? Agora que ele conseguiu se livrar do Ricardo, agora ele tá livre. Agora ele só falta ele rezar na mente dele diabólica, né? Mas ele vai rezar para que o Ricardo agora morra. Só falta isso. Tá em coma, tá prestes a morrer, ou não acorde nunca mais. Só que o Jax não contava era que Ricardo tinha se prevenido caso acontecesse algo similar a isso. Ele morresse, ele ficasse em coma, enfim, qualquer coisa desse tipo, ele tinha se prevenido. Como ele se preveniu? O Ricardo mandou uma cópia desse vídeo de Jax sabotando o freio do carro de Abel para sua irmã Patrícia, uma foragida da polícia que estava no início da trama, que se envolveu com o Jax e que foi chamada por Ricardo para fazer uma consultoria na Boaz, para maquiar os desvios de dinheiro de Ricardo e Jax na Boaz. Bom, ela mesmo, depois ela foi citada novamente um tempo desse aí, um dia desse aí, quando a Boaz foi indiciada por fraude fiscal a nome de Patrícia. Enfim, uma situação bastante peculiar, que deixou qualquer um muito irritado. Bom, o fato é que essa situação causou um estresse muito grande. Eu particularmente acho que Samuel tem muito inimigo ao seu redor. Fazer uma aliança com o Ricardo agora não seria nada positivo para ele. Eu particularmente acho que essa aliança não tem nada a agregar. Uma aliança com o Jax e com o Ricardo não é nada positivo. Pra você ver, né? O Samuel não tá percebendo, né? Mas toda hora acontece uma coisinha na Boaz e sempre Danilo tá envolvido. Repare que você viu o Jax ali olhando naquele momento que o Samuel saiu de casa e foi direto pra Boaz. Ali foi o Jax que armou ali com o Danilo para prejudicar o estoque, para o Samuel sair correndo e ir direto para Boaz. E ele dá uma de bom moço, sugerindo para ir lá para Boaz resolver. Bom, enfim, né?